companheiros do lar da família cristã. Saudações de paz a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos neste horário de todas as quartas-feiras reservado para o estudo do Evangelho com Jesus. E hoje, excepcionalmente, nós vamos falar sobre o livro O Despertar do Espírito, que foi psicografado por Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. Antes, porém, nós vamos fazer uma prece de elevação a Deus, de agradecimento por esta oportunidade que ora estamos tendo. Cada vez que somos convidados ao estudo, nós abrimos concessões dentro de nós mesmos para a busca de mais equilíbrio, mais perfeição. Assim sendo, vamos agradecer a Deus esta valiosa oportunidade, rogando ao Pai que nos dê discernimento, determinação, força e coragem para prosseguirmos. Graças a Deus, e assim então vamos estudar juntos sobre o que o livro Despertar do Espírito abre para nós possibilidades assim imensas de estudo para a nossa própria renovação. E a Joana de Ângeles, ela nos fala sobre o cansaço, sobre o desânimo, dos problemas dos eus, das culpas, das doenças psicossomáticas, dos conflitos do dia a dia, dos relacionamentos conflitantes com familiares e dos relacionamentos sociais, que se torna cada vez mais difícil pelo uso de drogas entorpecentes e muitos outros desequilíbrios que existem na sociedade. O medo, o desespero e a ansiedade tomam conta desse momento que estamos vivendo, principalmente depois da pandemia. Antes, já estávamos vivendo um momento muito crítico e com a pandemia tudo se intensificou. Há muitos casos de ansiedades e de depressões. Mas a Joana de Ângeles, ela nos fala de uma poderosa força que está acontecendo na ciência neste momento, que é a quarta força na psicologia, que trata a pessoa, transcende além do seu corpo físico, estuda além da sua percepção física somente, e vê a pessoa como um ser holístico, um todo. E nesse estudo sobre o todo é que nós vamos lançar um olhar na noite de hoje, porque quando nós olhamos os desafios como um todo, nós ficamos mais animados a prosseguir. E uma das formas de ganharmos coragem, força, determinação para prosseguir nesse caminho é nos guiar por aqueles que têm nos antecedido na iluminação de si mesmos, como foram os grandes pensadores, como foram aqueles que nos precederam na sua própria iluminação. E nós temos que seguir as pegadas, e Jesus foi um grande mestre para todos nós. Mas nós estamos vivendo num momento em que temos que abraçar o todo, discernir o que é melhor nós seguirmos, o que é melhor nós buscarmos para a nossa melhoria interna. A Joana de Ângeles mesmo é um grande exemplo. Ela viveu a época de Jesus no século I, séculos depois como Santa Clara de Assis, seguidora de Francisco de Assis. Na sua penúltima reencarnação no México, no século XVII, Joana recebeu o seu papel na Terra como Inês de la Cruz, chamada monja da biblioteca, que se imortalizou ao defender o direito da mulher. Obras lidas e respeitadas como a Carta Magna da Liberdade Intelectual da Mulher Americana. Então, são rastros luminosos que nos foram deixados. E para que nós possamos entender melhor o que a Joana nos propõe,
Vamos lembrar do que ela fala sobre a psicologia transpessoal, que é a quarta força da psicologia. Ela torna possível o autoconhecimento, que aciona o desenvolvimento de todas as nossas potencialidades e competência como humanos. Ela possibilita a construção de uma sociedade mais justa, equilibrada e com paz, aquela paz que todos almejamos vivenciar. Promove também o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, a autorrealização e transformação do ser humano, daquela tão chamada reforma íntima que todos nós temos dificuldade para fazer, não é verdade? E a Joana propõe isso para nós. Compreende o ser humano como biopsíquico, sociocultural e espiritual em constante evolução. Tal tem como função buscar o aperfeiçoamento pessoal e o tratamento de neuroses e psicoses. Essa força, a quarta força, é indicada para os processos de autoconhecimento, desenvolvimento de competências pessoais e interpessoais, para os que sofrem de depressão, ansiedade, síndrome do pânico e fobias diversas. E para nós termos essa base para prosseguirmos, nada melhor do que nós observarmos na linha do tempo, o que vem ocorrendo na linha do tempo, para nós ganharmos força, coragem e energia para enfrentarmos esses momentos tão conflitantes que ora estamos vivendo. Hoje houve um avanço tecnológico muito grande na informática, na globalização, mas o ser humano perdeu muito, porque ele perdeu pelo cansaço, pelo desânimo. Muitas situações ficaram muito difíceis nessa era que nós estamos vivenciando agora. E observando a linha evolutiva do pensamento, temos os primeiros pensadores, a era pré-socrática, como Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Parmênides, Heráclito, Pitágoras, Górgia, e depois veio a era clássica, aconteceu no século 6 e 5 a.C. Sócrates, Epicuro, Hipócrates, pai da medicina, que no livro cita, Platão, Aristóteles e Sêneca. Isso tudo foi o preparo para a chegada de Jesus. Com o nascimento de Jesus surge a lei do amor. Jesus, nós sabemos, principalmente na doutrina espírita, que Jesus é o nosso governador planetário, mas nós ficamos só pensando, de uma certa forma, Jesus toma conta do planeta. Mas Jesus está nos convidando, ele veio nos convidar para nós cuidarmos do planeta. Nós temos que ter esse cuidado ecológico, preservar a terra, preservar a natureza. Por isso que houve o que está havendo essa pandemia, porque o homem mexeu onde não devia. O homem alterou coisas que não poderiam ser alteradas. E lógico, estamos obtendo a resposta. Mas Jesus nos ensinou. Jesus nos chamou para a nova era. Jesus nos falou da reflexão, da meditação. Jesus nos ensinou a ligar com o Pai. E uma coisa mais importante ainda, além da ligação com o Pai, Jesus nos ensinou, veio nos trazer a lei do amor ao próximo. Então nós temos aqui, em seguida Jesus, veio a era chamada Era das Trevas, a Era Medieval, onde surgiram grandes nomes que ajudaram muito para nós estarmos nesse momento agora, como Santo Agostinho, Alfarabi, Avicena de Averroes, Santo Anselmo, Pedro Abelardo, São Tomás de Aquino e Duns Scots. Então foram homens que auxiliaram a Terra a chegar nesse ponto com as suas contribuições. Houve sim nessa época muitas condenações injustas, guiadas pela ignorância e pelo fanatismo religioso.
Mas, por outro lado, houve um legado positivo da era medieval, a construção dos saberes, as universidades, o sistema bancário, livros ilustrados, cavalheirismo, a educação, o óculos, relógio mecânico e a bússola. Teve início aí nessa era medieval, tem um início um novo tempo, surge a filosofia moderna, período de queda de Constantinopla, até a Revolução Francesa, aproximadamente entre o século VI ao século XVIII. Surgem inúmeros pensadores, René Descartes, Isaac Newton, Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant, entre outros. Tivemos nesse século que surgiu Kardec, olha que maravilha, a física quântica e a espiritualidade juntos, vieram quase que na mesma época, para haver o que? Equilíbrio entre a fé e a ciência. E Kardec foi um defensor da ciência. A doutrina espírita codificada por Allan Kardec, que nasceu em Lyon, 3 de outubro de 1804, tem caráter científico, religioso e filosófico, todos nós sabemos. Essa proposta de aliança da ciência com a religião está expressa em uma das máximas de Kardec no livro A Gênese. O espiritismo, marchando com o progresso, jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas demonstrarem estar em erro sobre um certo ponto, que ele as modificaria nesse ponto. Se uma nova verdade se revelar, ele a aceitará. Kardec disse isso. Então Kardec sempre esteve aberto à ciência, aberto à verdade científica. Nós tivemos então codificado por Allan Kardec o Consolador Prometido. O ser humano inicia a recuperação do conflito em que se encontrava, promovendo-se a condição de possuidor de valores preciosos que lhe cumpre devolver, embora a esforço de trabalho paciente e constante. Isso está na página do Ser Consciente, na página 21 desse livro. O que quer dizer isso? Assim como a Idade Média foi uma idade das trevas, difícil, houve muitas injustiças, tal como estamos vivendo hoje. Muitas injustiças, muitas coisas que aparentemente inaceitáveis nós estamos vendo na sociedade. Isso já ocorreu em outras épocas. E o Consolador, na época de Kardec, veio trazer uma esperança para o homem. Veio trazer uma nova luz no fim do túnel. E nós sabemos que surgiu logo na mesma época que Kardec a física quântica. E o que é a física quântica? É uma teoria quântica, é o estudo científico que observa os fenômenos que ocorrem com as partículas menores que os átomos, as chamadas partículas atômicas e subatômicas, que são os elétrons, os prótons e os fótons, e também as moléculas e as células. Durante muito tempo acreditavam-se que os átomos eram feitos de matéria. Depois foi detectado que a maior parte de um átomo é vácuo, ou seja, não é matéria, e sim uma energia condensada. Os principais pensadores deste momento, esses teóricos que contribuíram para o crescimento e consolidação dessa área foram Planck, Einstein, Rutherford, Bohr, eu não sei se a pronúncia está certa, mas é Schrödinger, né? Não sei. E Heisenberg. A minha pronúncia não é muito boa, mas foram homens que abriram o campo para o entendimento de que existe o espírito. Principalmente Bohr, né, também contribuiu. Nós não conhecemos esses nomes, mas se faz importante, notadamente, nós prestarmos atenção nesses homens, mas foi o físico alemão Max Planck, que nasceu em 1858 e faleceu em 1947. É considerado o pai da física quântica. Essa denominação corrobora as suas contribuições na área da teoria quântica. Graças a ele, essa área foi criada e consolidada por outros teóricos.
Então nós vemos que é importantíssimo nós conhecermos quem foram esses homens. Estão aqui a maioria deles, mas tem muitos outros, né, que nós precisamos estar a par, que foram espíritos enviados por Deus para vir à Terra trazer, nos auxiliar no progresso. Depois, nós passamos para os avanços da física quântica a partir desses homens de coragem, de vir na Terra, reencarnar para buscar conhecimento da ciência, né? Os avanços da física quântica, a relatividade do tempo e do espaço, Einstein, a teoria da incerteza de Heisenberg, abriram perspectivas psicológicas tendo em vista o vir a ser. Esse vir a ser é de uma importância fundamental em nossas vidas. A quarta força que a Joana fala, Joana de Ângeles, ela abre portas às imensas possibilidades da psicologia para a perfeita integração da criatura com o Criador e da sua consciência, da sua com a consciência cósmica, como chamou Allan Kardec. Então, a Joana fala sobre a busca do homem, né? Em meio a tantas descobertas, surgem as inquietações, os sofrimentos, as angústias, as ansiedades, entre outros desatinos. Então, vejam bem, vou dar um simples exemplo. O celular chegou assim de uma forma estrondosa, a informática, a globalização, veio muitas informações que nós mais velhos não sabemos ainda como utilizar. Enquanto que as crianças já mexem, todos nós somos testemunhas de crianças, bebês ainda, que já sabem mexer no celular, que sabem melhor do que nós. Está aí o nosso atraso, porque as informações foram rápidas demais. Por isso surgiu esse momento crítico, assim como houve na Idade Média lá atrás, um momento crítico para a sociedade. Estamos novamente numa era de transição, sofrendo esses desencontros, essas dificuldades. Mas a autorrealização é um desafio à frente de todos nós, tornando-se um fator de desequilíbrio. Mas a física quântica nos traz uma notícia maravilhosa, que é o poder do pensamento. Olha que maravilha! A autorrealização é um complexo processo de despertamento, desenvolvimento e amadurecimentos psicológicos de todas as adormecidas potencialidades íntimas que nós temos, que latentes em nós seres humanos, nas suas experiências e realizações ético-morais, estéticas, religiosas, artísticas e culturais, o que acontece no eu profundo e não na superficialidade das paixões e do ego. Então nós temos aqui nessa foto, nós temos aqui o cosmo em torno de nós, nós temos potencialidade que foram ditas por Jesus. Jesus afirmou categoricamente: vós sois luzes, vós sois deuses, tudo que eu faço vós podeis fazer. Então nós temos que observar que ele enviou recursos de homens pensadores em todas as épocas da humanidade para nos calçar, para nos ensinar, para nos ajudar e nos fortalecer. O desenvolvimento da vontade, ele precisa acontecer. A aceitação do compromisso de dinamização da vontade. Nós temos que ter esse compromisso. Canalização correta dos impulsos sexuais, entre outros desequilíbrios, precisam ser canalizados. Aceitar, se necessário, a psicoterapia. A Joana nos adverte. Compreensão do eu superior. Nós somos chamados a essa compreensão nesse momento.
do centro da nossa consciência e do corpo, da nossa personalidade, né? A nossa personalidade, ela é passageira, mas a nossa consciência cósmica, a nossa consciência interna, ela é eterna. Nós temos que aprender neste momento a trocar a palavra culpa por responsabilidade e modificar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, porque agora nós temos comprovadamente ciência e religião aí ao nosso favor para nos ajudar e nos alicerçar cada vez mais. Nós estamos diante do encontro com a verdade, para motivar o nosso interior, para nos chamarmos à reflexão, à alegria de viver, para termos coragem para os novos desafios, agir com retidão e ética, mas com serenidade. A elevação do ser na busca da verdade, como disse Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não a verdade religiosa, doutrinária, política, social, mas a verdade soberana, universal de valores. Olha a diferença. Cultivar a paz mesmo frente aos desafios. A paz é um estado do espírito. Nós temos que ir aprendendo a diferenciar. Esse é o convite da Joana de Ângeles. Nós temos que aprender a diferenciar isso. Lidar com essa situação, porque sabemos na teoria, mas não sabemos colocar em prática. Hoje, o que nós temos na sociedade contemporânea, assim como houve atrocidades lá na Idade das Trevas, na Idade Média, né? Hoje, no momento contemporâneo, nós estamos vivendo violência, alcoolismo, toxicomania, problemas sociais de todos os matizes, angústias e muitas aflições. O homem é a medida de todas as coisas, disse Protágoras, um pré-socrático, e Joana diz, o indivíduo é a medida de suas realizações interiores. Olha que maravilha! Daí dá para nós entendermos o porquê de estudarmos essa linha do pensamento do homem durante o transcorrer das eras. Porque vejam bem, Protágoras já dizia isso, um pré-socrático. Socrático, antes de Sócrates e Platão, ele dizia o homem é a medida de todas as coisas, daquelas que são e daquelas que não são, né? Então, a Joana diz que o indivíduo é a medida de suas realizações interiores. Está lá na página 65 do Despertar do Espírito. Aí nós vamos pulando aqui rápido, né? Porque o nosso tempo é um pouco curto. É um estudo muito profundo, mas dá para nós irmos apanhando e pegando a linha de pensamento dos pensadores. Heráclito disse o seguinte, ninguém pode entrar duas vezes no mesmo rio, pois quando nele entra novamente não se encontram as mesmas águas e o próprio ser já modificou-se. Assim tudo é regido pela dialética, a tensão e o revezamento dos opostos. Portanto, o real é sempre fruto de mudança, ou seja, de combate entre os contrários. Tudo flui, nada permanece, disse Heráclito. Tudo está fluindo. O que éramos em outra existência, hoje já nós não somos mais, as épocas são outras. Então não podemos ficar naquela inércia do medo, do distanciamento da verdade, achando que é difícil. Vamos olhar os pensadores, vamos olhar criaturas que nos antecederam para nós ganharmos coragem para prosseguirmos à frente. Heráclito foi um filósofo pré-socrático que viveu em Éfeso, atual Turquia, por volta do século 6 a.C. Acreditava que os seres e as coisas do mundo estão em permanente transformação, onde tudo flui, nada persiste e nem permanece ao mesmo tempo. Completo e incompleto, harmonia e desarmonia, afirmação e negação, ordem e desordem,
O resultado da relação entre os contrastes resulta na mais bela harmonia. O universo é harmonia. Tudo isso que parece tumultuado está nos convidando à harmonia, à harmonização interna. Isso já estamos sendo preparados há séculos, há milênios, por entidades que vêm à Terra com esse propósito de nos colocar em nossa mente, nos auxiliar, porque esses homens eram homens já de uma certa iluminação que vieram em nosso benefício para trazer a sua palavra, a sua semente, para plantarmos em nós esse pensamento novo. Então, Heráclito foi um pré-socrático e ele deixou assim, ele era chamado de o esquisito. Por quê? Porque ele conversava com as entidades espirituais naquela época. Então todos o achavam esquisito, mas ele trouxe grandes verdades para a nossa meditação, para a nossa reflexão. Não é o espírito uma posse do corpo, diz a Joana, mas esse que àquele pertence. Olha, nós sabemos da teoria, mas nós não paramos para pensar nisso. O correto é afirmar-se, diz a Joana, eu, o espírito, tenho um corpo. Normalmente nós falamos o meu espírito. Não, eu sou um espírito que tenho um corpo. Dá uma diferença grande para nosso entendimento e a nossa concepção de verdade interna. Da mesma forma, a vida emocional, ela é possuída, mas não é possuidora. Ou seja, eu tenho uma vida emocional, mas não sou a vida emocional. É muito importante nós gravarmos isso que a Joana nos alerta. Eu sou possuída por uma vida emocional, mas não sou a vida emocional. Eu passo por aquele momento. Desidentificar-se das sensações, ambições, lembranças do passado se faz urgente. Assim como o grande pensador disse, nós vamos nos banhar nas mesmas situações, nas mesmas águas, mas nós seremos outros, seremos renovados. Nós temos que nos renovar constantemente. O ego tem desejos, o eu não são desejos. Normalmente quem deseja é o corpo, o ego, a personalidade vivida naquele instante, naquele momento. Por exemplo, eu sou Marina, estou Marina, mas eu não sou Marina. Eu estou momentaneamente. Já tive inúmeros nomes na minha trajetória evolutiva e terei muitos outros nomes, mas eu só estou Marina vivendo uma situação, mas não é eterna, porque eu sou eterno, o meu espírito é eterno. Então, a desidentificação proporciona o quê? Humildade e respeito pela vida. Esse livro nos capacita a entendermos a era da transição planetária. A filosofia contemporânea, período da Revolução Francesa até os dias de hoje, aproximadamente entre o século XIX aos tempos atuais, já entramos no século XX. Diante de todo o amaranhado dos conflitos emocionais que criamos em várias existências no coletivo e no individual, é preciso assumir responsabilidades da aspiração consciente, treinar, repetir, enfrentar obstáculos e desafios até conseguir, até edificar em si mesmo, em nós mesmos, a nossa vontade de espírito, de alma em evolução. Está na página 82 e 83 do livro também. Há muitos recursos que podem ser utilizados, diz a Joana. Por exemplo, a oração, as vibrações, a meditação. São recursos maravilhosos e Allan Kardec nos orientou a acompanhar a ciência. Temos que acompanhar a ciência. Joana de Ângeles nos estimula na busca de estudiosos sobre o humano, na busca da psicoterapia. E vem uma parte muito importante
que eu citei em outra ocasião, que é a ciência, nós observarmos o que os homens de ciência estão nos chamando a atenção. Edgar Morin, um homem de ciência, nos norteia para que percebamos sobre a urgência no campo das ideias, que não é rever doutrinas e métodos, não é? Mas elaborar uma nova concepção do próprio conhecimento, no lugar da especialização, da simplificação e da fragmentação dos saberes. Morin propõe o conceito de complexidade. Nós temos que ver o todo, o complexo, e nós entendermos, assim como procuramos entender o cosmos, nós temos que entender essa complexidade de informações que jorraram nos últimos séculos. Morin considera as incertezas e as contradições como parte da vida e da condição humana atual, e ao mesmo tempo sugere a solidariedade e a ética como caminho para a religação dos seres e dos saberes, ensinar valores, compreender a si mesmo para compreender o outro e a humanidade em geral. É o que temos que buscar. Tem um outro pensador da ciência, Zygmunt Bauman. Ele diz que as condições necessárias para garantir a sobrevivência humana, ou ao menos para aumentar suas probabilidades, deixou de ser divisível e localizável. O sofrimento e os problemas dos nossos dias têm em todas as suas múltiplas formas e verdades raízes planetárias que precisam de soluções planetárias. E Bauman fala da vida líquida, que quer dizer vida líquida. Na modernidade sólida, as instituições eram firmes, existia segurança no trabalho e um salário que permitia o indivíduo viver com dignidade, não é verdade? A religião e o nacionalismo davam um sentido para a comunidade e um sentimento de pertencimento, assim como o ser humano construía sua identidade a partir dessas referências. Nós mais velhos, nós sabemos que antigamente os filhos eram criados de uma forma mais tranquila, mais soltos, né? Hoje já não se pode. Hoje não podemos, o perigo mora ali na esquina, não é? Há, no entanto, uma mudança nos anos 60 e 70. Se começam a enfraquecer as instituições que forneciam as claves para o indivíduo construir a sua identidade, como crenças religiosas, a família e a escola. Tudo se modificou. Devido à concorrência dos mercados, à globalização e ao aumento de competitividade, o indivíduo deixa de ter certezas. As certezas acabaram. Dessa maneira, todas aquelas verdades que a modernidade sólida tinha como imutáveis são questionadas. Assim, dessa forma, a modernidade líquida, que fala Bauman, né, são conceitos e estão permanentemente em adaptação, pois se adaptam ao meio onde estão inseridos. Sem referências externas, nem sociedade, e numa sociedade onde tudo é permitido, ao menos em teoria, tudo é permitido. Os indivíduos têm que construir sua identidade a partir da sua experiência pessoal. Olha o desafio. Isso gera angústia, isso gera sofrimento e muito desconforto, mas também uma sensação de liberdade. Olha a controvérsia. Onde o indivíduo tem a responsabilidade total dos seus atos. Essa é a vida líquida que nós estamos vivendo. Bauman nos mostra que os indivíduos na sociedade líquida tendem a considerar que a atitude mais racional é a de não se comprometer com o que quer que seja. Sendo assim, quando uma nova oportunidade ou ideia aparecem,
este indivíduo muda sem maiores dramas. Por exemplo, uniões, não é? Hoje as pessoas casam e descasam numa facilidade imensa. Deixa um caso aqui, vive outro lá, né? Nós estamos dando uma informação, não estamos condenando nem julgando, mas está acontecendo isso na Terra. Como essa volatilidade afeta nossas vidas? Como essas mudanças nos afetam? A modernidade líquida nos dá uma sensação de fracasso para tanta fragmentação. Tudo parece sem valor. Hoje parece que a família perdeu o valor. Hoje parece que as instituições perderam o valor. Nós ficamos numa situação assim que não sabemos como, às vezes, até nos comportar. Por isso, uma questão muito importante para Bauman será a construção de uma ética dentro desse cenário fluido, ou seja, a espiritualização do ser. Que maravilha! Um homem de ciência nos alertando sobre a necessidade da espiritualização do ser. Daí nós vemos a confirmação de Kardec de que a religião caminharia junto com a ciência. E estamos caminhando. Isso se torna maravilhoso para os nossos dias. E a Joana vem nos enfatizar sobre o self, a chispa divina que habita em nós, a energia curativa natural que existe em cada um de nós é o principal fator de recuperação, disse Hipócrates, um pré-socrático. Por isso nós citamos os pré-socráticos para nós entendermos a importância desses homens em nossas vidas, o quanto eles nos alicerçou para chegarmos neste momento. Temos que compreender toda a transformação já ocorrida e focar em nosso self, na nossa essência. O que não é egoísmo, e sim consciência de nós mesmos. Não é egoísmo. Nós estamos tomando consciência do espírito que nós somos, que habitamos em um corpo. Eu não tenho um espírito. Eu sou um espírito que habita temporariamente um corpo. Observemos aqui nessas figuras que nos dá essa... Nós não vemos, e essa aqui, mas nós temos a aura. A nossa coluna aqui, ela tem todos os fatores necessários à nossa iluminação, começando pela mente, né? Porque é na mente que tudo começa, que tudo se cria. Essa chispa divina que é o self tem um poder imenso que nós não sabemos ainda utilizar. E olha que coisa maravilhosa, semente, a glândula pineal, um órgão diferentemente especial, localiza-se no cérebro. Entretanto, sem fazer parte da matéria cerebral, é também chamada de olho da sabedoria. O filósofo René Descartes defendia a tese de que a glândula pineal seria a morada da alma. Foi um filósofo que descobriu isso e nos deixou escrito, deixou comprovado, ou aberto para a ciência terminar de comprovar. No Oriente, acredita-se que ela é uma espécie de terceiro olho atrofiado. A Joana de Ângeles, na página 111 e 113 do Despertar do Espírito, nos esclarece que pineal, veículo para as manifestações psíquicas superiores, mediante exercícios mentais e morais, amplia a capacidade de registro no mundo ultrassensível, incomparável santuário. Maravilhoso. E nós temos a ciência já comprovadamente nos mostrando tudo isso. Nós estamos em busca, em meio a tanto sofrimento, a tanta ansiedade, a tanta dor, nós estamos em busca da nossa autorrealização e da paz, conforme Joana de Ângeles nos diz.
O espírito é o arquétipo seguro do próprio destino, por meio das condutas que se impõem, por meio das condutas que nos impomos a nós mesmos. Sobre as tensões musculares, pode remontar de existências passadas, sendo necessárias terapias adequadas. Daí a importância das terapias. Aceitemos as terapias como um caminho facilitador. A vontade, o querer se faz necessário. E foi também um pensador, o filósofo Immanuel Kant, que nos deixou um legado escrito sobre a vontade do homem. Ele que percebeu que o homem tinha querer e tinha vontade, ele tem vontade. Basta que ele aprenda a utilizá-la. Nós não sabemos ainda usar da nossa força interna, desse potencial maravilhoso que é a nossa existência. O esforço individual se faz necessário, diluindo as camadas do pensamento pessimista num processo vitorioso do espírito, se despe das camadas pesadas do ego, vence as próprias sombras em direção a Deus. Esse é o nosso grande desafio, é o nosso grande trabalho que temos pela frente. Nós temos que vencer as nossas próprias sombras. Nós temos que vencer, nós temos esse potencial aqui dentro de nós. Aqui nessa figura, nós podemos observar que esse potencial é aquele mesmo potencial que Jesus nos alertou, que Jesus nos falou. E nós temos que prestar atenção, observar na linha do tempo, para ver que nós estamos sendo alicerçados, nós estamos sendo acompanhados por espíritos superiores há milênios. E nós não vamos ter aquele olho restrito para ler só doutrina, no sentido restrito e pegajoso do fanatismo. Nós temos que abrir a mente como Kardec nos ensinou e abraçar todas as ciências, tudo que está sendo mostrado e comprovado para o nosso crescimento espiritual. Nosso crescimento como self, como poder espiritual que temos dentro de nós, mas que precisamos aprender a utilizá-lo. Queridos companheiros, é maravilhoso falar desse assunto. Eu não sei se me fiz clara, mas vamos observar na linha do tempo. Vamos observar aquilo que diz no prefácio do Evangelho de Jesus, que quando diz assim, os Espíritos do Senhor se espalham como um exército, como estrelas cadentes pelo globo terrestre para nos ajudar, nos auxiliar. Então, no Oriente, no Ocidente, em todos os locais existem informações valiosas. E a Joana de Ângeles hoje fala abertamente sobre a pineal, sobre os chakras. Ela fala sobre os plexos. Ela fala linguagem que é usada muito lá no Oriente e não usada por nós aqui no Ocidente. Vamos abraçar esses conhecimentos. Vamos buscar a nossa autorrealização para uma paz maior. Nós esperamos que esse estudo da Joana de Ângeles possa abrir nossas mentes para o potencial que temos. Nós temos um poder imenso dentro de nós. E vamos nos calcar dentro dessa verdade, entrar dentro dessa verdade, dessa realidade e buscar acionar cada vez mais a nossa própria vontade para o bem e para o crescimento espiritual. E agora nós vamos fazer as vibrações, depois de muito que nós recebemos do mais alto, de Deus nosso Pai, essa luz que jorra sobre nós constantemente. Nós é que a delimitamos, nós é que nos desligamos dela. Mas Kardec, na Gênesis, ele fala que descem sobre nossas cabeças bilhões e bilhões de moléculas luminosas para nos fortalecer. E vamos agradecer esses pensadores que nos abrem a mente, nos abrem o entendimento, nos auxilia com o seu legado de fé, de luz
que eles tiveram em nós e acreditam em nós. Vamos colocar na prática. Vamos, nesse momento, abrindo o nosso pensamento para a luz divina que existe e está jorrando sobre nós, e vamos, através da nossa vontade, distribuí-la aonde houver necessidade. Vamos emitir luz, vibrações de paz e de amor por todo o planeta Terra, pelos países em conflitos, por todos os leitos de dor e hospitais, principalmente pela Covid-19, que as pessoas sejam amparadas, monitoradas, cuidadas pelas equipes espirituais. Vamos lembrar de todos os credos religiosos, que cada vez mais possamos nos unir à ciência para haver mais luz na Terra, mais conhecimento, mais discernimento. Vamos mentalizar luz em todos os locais onde haja criaturas abandonadas, seja na velhice ou na infância. Vamos vibrar por todos os lares da Terra, principalmente os lares desajustados. Vamos emitir vibrações harmoniosas de paz por aqueles que estão desgovernados pelos vícios de toda sorte. E vamos vibrar por esta casa que tão bondosamente nos acolhe. Que possa continuar a cada semana iluminando todos os quarteirões e todos aqueles que se ligam a esse Evangelho. Vamos vibrar pelos nossos próprios lares, que neste momento possa entrar a luz do Mestre Jesus, deixando ali toda a positividade, para que haja saúde e paz em nossos ambientes domésticos. Pedimos permissão para vibrarmos por nós mesmos, para que possamos energizar a nossa força de vontade para a cada dia buscarmos a melhora e o crescimento espiritual. Graças a Deus, e assim nós encerramos a reunião, rogando a todos muita paz, rogando a Deus e a todos que haja muita luz, né? E que possamos, numa próxima oportunidade, estar aqui reunidos novamente, em nome de Jesus. Muita paz.